Bom dia, pessoal. Então, agora sim, 9 horas, estamos iniciando mais uma aula de matemática. Vamos falar na aula de hoje sobre a função quadrática, né? Especialmente a gente vai trabalhar na aula de hoje com a construção gráfica desta função. Então, a ideia da web é, num primeiro momento, eu trabalhar com a resolução de exemplos, ensinar para vocês, na verdade, o passo a passo, né, além de mostrar a teoria, mas o passo a passo de como vocês vão fazer a construção gráfica. Também quero mostrar um pouquinho para vocês que dá para utilizar aplicativos, né? Existem muitos aplicativos que fazem o gráfico, mas é bem importante que vocês usem a ferramenta do aplicativo mais como uma conferência de dados, né? Que é importante vocês entenderem essa construção, as etapas que precisam para fazer o gráfico, entender o seu comportamento, entender, né, como que é este gráfico. E o aplicativo ele serve como uma conferência da tua resposta e também o aplicativo serve se você quiser explorar a função do ponto de vista de, quero trocar o coeficiente A, o que que muda na função? Quero alterar o coeficiente B, o que que muda? Quero mudar o C. Então eu vou falar muitos desses, o que que cada um desses coeficientes vai alterar aí no gráfico, né, as principais características, mas é importante também você treinar, explorar isso através do aplicativo, que também vai aumentando a compreensão aí de vocês do conteúdo. Então, gente, eu vou fechar aqui a minha câmera e aí a gente já vai para o conteúdo. Então, estamos na semana 6. Vocês podem acompanhar a aula na apostila, página 89. Tá? Então, o gráfico, né, dessa função quadrática, o gráfico dessa função do segundo grau, sempre vai ser uma curva chamada de parábola. Parábola, né? E esse gráfico ele pode ter dois tipos de concavidade que a gente chama, né? O que é a concavidade da parábola? Essa ela vai ter um desenho assim, né? Voltado para cima, né? Então eu tenho uma concavidade voltada para cima quando o a do coeficiente da equação for maior do que zero. Um A maior do que zero é um A positivo. Quando eu tenho um A negativo, eu tenho um A menor do que zero. E a concavidade vai ser voltada para baixo. Outro nome dessa parábola, né, uma explicação, né, que dá para fazer uma alusão bem, bem direta com um equipamento que se tinha um tempo atrás, chamado parabólica. Vocês já são mais novos, mas eu acho que vocês já devem ter passado pela parabólica e algumas casas ainda têm a parabólica, que é um equipamento de TV lá fora, né, que você instala, ele tem todo um arco grande. Vocês tem isso ainda assim? Já viram, né, parabólica? Não estamos tão avançados assim na tecnologia. É que a maioria vai deixando de usar esse sistema, mas tem as antenas de TV menorzinha que também tem esse formato parabólico. Então, se você pegar aquele formato lá grande da parabólica lá de fora da antena e você conseguir visualizar que, claro, ela tem uma concavidade mais aberta, né? Ó. Mas isso também é, então, é daí que vem, também dá para a gente fazer a analogia da parábola, né? Se você conseguir traçar uma linha ali, você consegue tirar uma parábola de dentro ali de uma aplicação prática, certo? E que mais que eu quero falar para vocês? E aí a gente tem aqui um exemplo acho que esse aqui fica até bem bom de vocês depois fazer lá no próprio, eu quero mostrar para vocês do GeoGebra hoje, ou indicar o GeoGebra que dá para fazer gráficos, né, um aplicativo. E aí, conforme você vai variando o valor do coeficiente A aqui da parábola, aqui eu só estou mostrando eles positivo, mas eu estou diminuindo o valor do meu A, né? Fala, Yasmin.
Ela está no SIGA. Ela está no SIGA na primeira aula. Bem na primeira, quando tu abrir o SIGA lá, vai estar nas primeiras aulas. Mas caso tu não. Mas acho que agora ele voltou a funcionar. Isso, Álvaro, faça favor, já manda lá no grupo, daí já ajuda os colegas, tá? Então aqui se o meu A for diminuindo, né? Ó, tá diminuindo o valor do meu A, de 4, 1 meio. Então aqui ele tá mudando a concavidade não, ele tá mudando a abertura da parábola, né? Um A maior tem uma parábola mais fechada, um A menorzinho e vai dando uma concavidade maior. Uma abertura maior, perdão, não a concavidade que é para cima e para baixo. Além disso, para a gente construir agora o gráfico de uma função do segundo grau, a gente precisa de algumas informações, né? A primeira delas é descobrir, né, aonde que o gráfico vai cortar o eixo do x, né? Então a gente tem que lembrar que para fazer um gráfico, né, a gente sempre vai ter que trabalhar com par ordenado, x e y. Então, os valores que vão cortar este eixo aqui, ó, o eixo do x, serão determinados, né, são chamados aqui de zeros da equação ou raízes da equação, né? E essas raízes da equação, né, elas são determinadas a partir da equação do segundo grau, né, que é conhecida por todos como a fórmula então de Bhaskara. E aí, conforme for as soluções desta equação, eu vou ter um comportamento do gráfico, né? Então, por exemplo, né, o delta, então, que é o discriminante, né, na hora de você fazer a Bhaskara, ele dá algumas características, né? Que se ele é positivo, eu tenho duas raízes. Então, se eu tenho duas raízes aqui, ó, o que significa essas duas raízes? Reais e distintas, significa que o gráfico vai cruzar uma vez, duas vezes, tá? Pode estar aqui, pode estar aqui, dois pontinhos, né? Então, cruza no eixo do x. Se o zero só tem uma, perdão, se o delta é zero, o valor do delta, fez a Bhaskara, deu zero, aí só vai ter uma raiz. Então, o que significa ter uma raiz? Que ele vai encostar aqui em cima do eixo. E se não tem, né, se ele é negativo, que a gente fala que é um número, depois a gente vai estudar isso no terceiro ano, que é um número complexo, aí ele não vai ter raiz real, né? Então, no terceiro caso aqui, não vai cortar o teu eixo do x, né? Não significa não existir função, só não vai cortar o eixo do x. E mais que eu quero falar para vocês. Aqui ele tem uma amostragem do que seria esse delta maior do que zero, ó, que cortaria duas vezes, ó, o A positivo para cima, né? Todos o A positivo para cima. Quando deu zero, cortou só uma vez no eixo X, né? Quando deu um delta aqui negativo, então a parábola pode estar deslocada para cima, né? Não precisa decorar tudo isso aqui, né, gente? Mas é só para vocês terem uma noção, ó. Se ele for negativo, tá aqui o A negativo é para baixo. Todas estão viradas para baixo pela característica, né, do A negativo. Agora o delta, ó, maior do que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz. E quando ele é menor, então negativo, então não corta nenhuma vez aqui em cima. Isso aqui vai ser importante na hora da gente fazer a construção do gráfico, né? Para vocês já entendendo como que vai se comportar, né? E aí vocês lembram que na aula passada a gente já estudou o vértice da parábola, o x-vértice e o y-vértice do ponto de vista de aplicação, né, de um ponto máximo, ponto mínimo. Então, o vértice agora a gente usa na representação gráfica como um par ordenado, né? É um par ordenado. Vocês lembram da fórmula menos B2A e menos delta 4A? E aí, esse par ordenado significa assim, ó, que você pega o valor do x e faz uma linha pontilhada, pega o y, faz uma linha pontilhada, aí você marca aqui o ponto do gráfico, né? Então, a partir desse ponto aqui,
você pode ter um ponto de mínimo, né? Quando ela tem essa característica voltada para cima, vai ter um mínimo. Quando ela é voltada para baixo, você vai ter um ponto de máximo, né? Então, e quem vai determinar isso sempre são os valores do x vértice e y vértice, vai descobrir, né? Quanto é o máximo, quanto é o mínimo da minha parábola. E aí, para ficar bem claro, vamos fazer um exemplo juntos, né? Bem o passo a passo. Então, o problema é o seguinte, ó, construir o gráfico dessa função quadrática. Então, para começar a fazer o desenho do gráfico, nós vamos iniciar o passo 1 calculando as raízes da função ou os zeros da função. Achar o x1 e o x2. Então, o primeiro passo é descobrir o valor do delta e achar o valor do x1 e do x2. Para achar o valor do delta, a gente pode lembrar aqui que dá para nós tirar os coeficientes. Então, o valor do A é o do x quadrado, que é 1. O valor do B é só o do x, que é menos 2. E o valor do C é o menos 3. E aí nós vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. O B, então, é menos 2. 4 vezes o A, que é 1. E o valor do C é menos 3. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 3, 12. 4 mais 12, 16. Achado o valor do delta, eu vou substituir na segunda parte da equação. Menos da fórmula com menos 2, mais ou menos a raiz de 16 sobre 2a. Faz o jogo menos com menos mais. Raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Daí aqui a gente faz as duas continhas, né? O x1 é só eu somar 2 mais 4, 6 sobre 2, 3. E o x, duas linhas, é 2 menos 4. Se eu tirar 2 menos 4, eu vou ficar com menos 2 sobre 2, que deu menos 1. Então, eu tenho 1 e 3, são as chamadas raízes da equação. O que vai mostrar no gráfico, né? Em umas palavras, uma linguagem mais simples, é aonde o gráfico vai cortar o eixo x, tá? Então, o 3 e o menos 1 são os valores de interceptação, né, no eixo x, né? Ou seja, aonde vai cortar, né? Depois, na hora de eu fazer o desenho, né, só para situar, aqui está o x, então aqui está o zero. Então, 1, 2, 3 e menos 1 aqui. Então, aqui você vai ter uma bolinha onde vai cruzar o gráfico e aqui também. Até aqui, pessoal, coloca no chat se está ok, se tem alguma dúvida. Lembrando a Bhaskara, como que a gente faz. E o objetivo de você fazer isso é descobrir aonde vai cortar o eixo do x na parábola. Vamos colocar no chat, só 3 pessoas colocaram ok, ou os outros entendem se que está ok ou não. E se não está a pergunta, né, gente? Tem que falar, senão, né? Senão isso é o básico que a gente vai ocupar a equação do segundo grau bastante, né? Então, achar o x1 e o x2. Muito bem. Obrigado pela participação e vamos seguir então. Ó. O próximo passo eu vou calcular o vértice, né? Então, o vértice da parábola, ele vai nos representar, né? O vértice da parábola vai nos representar um par ordenado. Né? Então, quando eu calculo o vértice, né, você vai pegar um par ordenado a resposta, né? Que vai te dar o ponto de máximo ou de mínimo, dependendo da configuração.
Então, a gente calculou na aula passada, usando a fórmula, que o x vértice é menos o b sobre 2a. Só para lembrar de novo aqui, ó, o a é 1, o b é menos 2 e o c é menos 3. Então, menos o valor do b é menos menos 2. Duas vezes o valor do a, 2. Então, menos com menos mais, 2 por 2, 1. Então, o x vértice é 1. O y vértice vai ser menos delta sobre 4a. Menos o delta a gente encontrou na questão anterior, que o delta era 16, né? Vou até ter tirado aqui o dado. Delta é 16 da questão anterior. Menos da fórmula, 4 vezes o a é 1. 16 dividido por 4 deu menos 4. Então, o x vértice e o y vértice sempre vai ser um par ordenado, né? Chama-se um par ordenado. Tem que ter essa compreensão porque no gráfico vocês vão marcar 1 para o x menos 4 para o y, né? Então, assim, ó, se eu quisesse marcar isso aqui, ó, 1 para o x, deixa eu marcar lá em cima, acho que vai ficar melhor. Tá? Então, por exemplo, você quer entender isso aqui no gráfico, né? Então, você tem 1 para o x, 1, 2, 3, 4 negativo para o y. Aí eu faço uma linha pontilhada, ó. E esse pontinho aqui é o vértice. Bruno, o delta veio da questão anterior, lá da Bhaskara. A gente calculou a Bhaskara, né, separado, né? Aí ele vem de lá, o delta. Então a gente é até bom fazer usando essa minha fórmula, esse método, né, de separadinho, porque daí já vai conseguindo tirar todas essas informações. Então esse menos 1 e 4, né, chama-se então o par ordenado, que vai nos mostrar na função o vértice, né, que vai, dependendo da configuração, ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ok, o vértice? Só espera um minutinho para eu copiar. Eu não consegui entender a parte do máximo ou mínimo ali, o senhor poderia explicar? De Sim. novo? O máximo e o mínimo, Pedro, ele vai depender da configuração da função. Então, o valor do A, o meu valor do A aqui é 1. Então, quando o meu A é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Isso é o A positivo. Logo, por essa configuração dela ter concavidade para cima, o vértice vai estar aqui embaixo. E daí, nesse caso, ele vai ser um ponto de mínimo. Então, ele é um ponto de mínimo lá quando você vai marcar aqui, ó. Aqui vai estar o valor do teu x. Perdão, o x aqui primeiro, né? O x aqui. E o y no menos 4. Então, ele vai ser um mínimo porque o valor do A é positivo. E isso você consegue olhar, né, se ele é máximo ou mínimo, sempre pelo valor do A, não pela configuração do ponto. Né? O ponto pode ser qualquer ponto aqui. Esse é o vértice. O x vértice e o y vértice vão te dar o ponto. Agora, se ele vai ser um ponto máximo ou mínimo, vai depender do valor do A. Perfeito, obrigado, professor. Nada. Ô, professor, positivo sempre vai ter aquela curvinha, então. Quando o A é positivo, né, o A é 1, aí a curva é voltada para cima. Se ele fosse negativo, Bruno, aí a curva seria alguma coisa assim, né?
para baixo. Então, a curva para cima, positivo. Curva para baixo, negativo. Ok, então até aqui, pessoal. Professor, Sim. de novo ali, para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo? Isso, é o valor do A, né? O valor do Isso. A que está com x ao quadrado. Então, quando o A é positivo, a gente chama um A maior do que zero, então ela tem uma concavidade para cima. Tá bom, obrigado. E é o contrário, daí quando o A é negativo, é para baixo. Se fosse o valor do B, então. Fala, Bruno. Se fosse o B, Ia ser normal. é que o B não interfere se ela é maior ou menor, se ela é para cima ou para baixo. Quem fala se ela é para cima ou para baixo é o A. O B ele faz uma outra, ele não te dá uma configuração direta, ele tem a ver com a composição ali dos pares. Então, o que você tem que entender nesse momento, né? Se é para cima ou para baixo, é o valor do A, não o B. O B tu não precisa olhar para esse sentido. E ainda eu vou mostrar agora, na hora de fazer o gráfico, que o ponto C também tem uma representação no gráfico. Mas são 3 informações que a gente consegue já fazer o desenho bem tranquilo. Podemos ir adiante? Sim? Então agora a gente vai sistematizar tudo que a gente falou, ó. Então eu coloquei aqui, ó, o x1 e o x2 são as raízes da equação. Então esses valores a gente vai ver que é onde corta o eixo x. O 1 e o 4 é um par ordenado que vai nos mostrar o vértice. E tem mais uma informação que a gente faz uma leitura no ponto C. Então, perceba que o C vale menos 3, tá? Esse menos 3, eu vou colocar aqui embaixo de novo, ó, vai nos mostrar no gráfico o corte do eixo Y. Então, eu vou marcar essas 3 informações, ó. O 3 e o menos 1. X, tá? Vamos no eixo X agora. 3 e menos 1 é onde corta o eixo X. Depois, 1 e 4 negativo, ó. 1 para X, menos 4 para Y. Marquei o ponto que é o vértice da parábola. Tenho mais uma informação, que o ponto C, que vale menos 3, vai cortar o eixo Y. Então, aqui no menos 3, vou marcar o pontinho. Feito isso, você vai ligar tudo isso, né? Está em verde, tá? Vou apagar o meu rabisco aqui, que a mão não fica tão boa. Isso, então, é o desenho do gráfico dessa função. É uma parábola que tem uma concavidade voltada para cima, né? Porque o A é positivo, que vai cortar o eixo do x no menos 1 e no 3, que tem um ponto de mínimo
no 1 e no menos 4, que chama-se o vértice da parábola, né, que vai cortar aqui, ó, o eixo do y exatamente no ponto C do gráfico, né, no menos 3. E é isso. Deixa eu só mostrar mais uma coisa ainda para vocês, ó. Tá outra cor aqui, ó. Se eu olhar no vértice da parábola, x-vértice, né? X-vértice era 1, né? Esse 1 aqui também é chamado de eixo de simetria. Ou seja, sempre no x-vértice, o que você tem neste lado, no lado direito ou no lado esquerdo, ele é simétrico, é como se fosse um espelho, né? É só botar essa informação aqui, ó. Isso é um eixo simetria. Simétrico, né? Dá para a gente enxergar isso visualmente. Então, resumindo, para fazer o desenho do gráfico, você vai calcular o x1 e o x2, fazer básico. Vai calcular o x-vértice e o y-vértice. E vai marcar o ponto C. Então, com essas 3 informações, você vai ter 4 pontinhos. E é só ligar os pontinhos na forma de uma parábola, tá? Cuida na hora que está com a apostila, né? Fazer o desenho, faz uma parábola. Não é para riscar isso com a régua, porque vai ficar reto. Assim. E a função aqui é uma parábola, então a gente tem que ter essa sensibilidade na hora de fazer o desenho e entender esse comportamento gráfico. Então, que nós temos aí uma parábola. E aí vamos para as perguntas, para as dúvidas. Ou se ficou ok, entendido aí todo o que eu fui mostrando. Eu fiz uma construção aí em 3 passos, né? 3 passos. Então, o primeiro passo é achar o x1 e o x2, que é a base. Segundo passo, achar o vértice da parábola. Terceiro passo, então, é botar a marcação do ponto C e marcar os pontos no gráfico e eu faço a representação já do desenho. Então, toda a função do segundo grau vai ser representada por uma parábola. E essa parábola vai mudar conforme for a tua equação. Eu vi antes que a Yasmin tinha falado que gosta desse conteúdo. Quem já tinha feito desenho? Isso aqui, várias escolas até trabalham no ensino fundamental, né? Quando eu dava aula no ensino fundamental, eu lembro que eu ensinava também a fazer o desenho. Só que vocês pegaram a pandemia ano passado, não sei também o quanto que deu tempo, né, de você trabalhar tudo. Alguém já tinha visto o desenho da parábola? Não, não, beleza. Pessoal, até aqui tudo bem? Conseguiram compreender? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tem pergunta, coloca ok lá no chat que daí eu vou para a próxima. Vamos fazer então mais um exemplo. Então, eu tenho aqui uma outra função. Então, o valor do A é menos 1. O valor do B é 2. O valor do C é menos 1. Primeiro passo, aplicar a equação aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Achar o valor do x1 e do x2.
Então, aqui o meu delta é 2 ao quadrado, y menos 1 e menos 1. 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 menos 4, 0. Aplicando a fórmula, então, aqui do segundo grau, eu tenho menos o 2, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes menos 1. Então, 2 menos 2, né? Então, aqui o x1 e o x2, né, seria assim, menos 2 mais 0 sobre menos 2, e também menos 2 menos 0 sobre menos 2. Então, isso tudo somar 0 ou subtrair 0, né, vai ficar na mesma raiz. Né? Então, aqui eu chego que o x1 e o x2 são iguais, eu tenho raízes reais iguais. Então, o que significa no gráfico esse valor 1 aqui? Que o x só vai ter um ponto que o gráfico só vai cruzar uma vez o eixo x. Só vai cruzar uma vez no eixo x, né? Então, eu posso dizer que ele vai cortar o eixo x, né? Então, corta o eixo x exatamente no ponto 1, né? Então, no pontinho 1, posso ter aqui o pontinho, né? Que ela pode estar para cima ou para baixo. Nesse caso, a gente já sabe que ela vai ser para baixo, porque o A é negativo, né? Mas aqui, pela básica, eu sei que vai cortar uma vez só, vai tocar o eixo aqui do x. Tudo bem, pessoal? Só espera um segundinho para eu copiar. Tá. Quando terminar, Bruno, só dá um ok daí, tá? Ô, professor, poderia repetir essa parte ali do gráfico? Como é que fica? Sim, no gráfico, no eixo x, né? No eixo x, as raízes da equação aqui sempre vão cortar o eixo do x. Então, como eu tenho só 1 e 1, então vai ser só um pontinho no gráfico que vai cortar, ou seja, ela não vai cruzar, ela vai tocar o eixo x, né? No caso aqui, quando acontecer isso, ele pode ser para cima ou para baixo. E esse para cima e para baixo depende do valor do meu A. Né? Então, o A é negativo, a parábola vai ter alguma coisa nesse sentido aqui. Vai encostar lá e vai voltar para baixo. Ok. Certo. Vamos adiante. Então, aqui, pessoal, agora a gente vai calcular o x vértice e o y vértice. Né? Então,
lembrar aqui dos coeficientes, que o valor do meu A é menos 1, o valor do meu B é 2, o valor do C é menos 1. Né? Então, o valor do x vértice é menos B sobre 2A. Então, o valor B é 2. 2 vezes menos 1. 2 dá menos 2, né? Por 2 deu 1. Então, o meu x vértice é 1. Lembra que o delta a gente encontrou antes que era 0. Então, menos 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Então, o x vai ser 1, o y vai ser 0. Isso aqui, então, é o vértice da parábola. Ok, pessoal, o vértice. Só tô copiando a parte do y vértice. Tá. Aí tu me avisa quando tá ok. Deu. Uhum. Então, seguindo o gráfico, agora para a gente fazer a marcação do gráfico, pessoal, eu disse que o x1 e o x2 ele cortava no 1, tá aqui, né? O vértice da parábola era 1 e 0, então deu 1 e 0. Se eu fizer a linha pontilhada, então só tenho esse ponto nesse momento, né? Mas eu sei também que o C, o valor do C aqui, ó, o valor do C, que é o menos 1, ele vai cortar o eixo do Y. Então, aqui no Y, no menos 1 vai ter o gráfico. Então, com esses dois pontos, pode parecer que fica poucos pontos para mim fazer o desenho do gráfico. Concorda? Só tem esses dois pontos. Como que eu vou saber de fazer o desenho? Aí eu posso lembrar que o valor do A é menos 1. Então, o valor do A é um valor negativo. Tendo um valor do A negativo, isso nos mostra uma parábola voltada para baixo. Mas, se vocês quisessem, professor, mas eu queria talvez entender mais um pouco, né? Fazer mais um ponto. Então, dá para a gente lembrar daquilo que eu falei antes para vocês, que no x-vértice, aqui no meio, ó, no próprio x-vértice, eu tenho um eixo de simetria, né? Então, esse eixo de simetria, se eu sei que aqui tem um eixo de simetria, aqui no menos 1, no ponto zero deu menos 1, uma unidade, né? Então, se eu andasse para cá, eu teria mais uma unidade para enxergar esse gráfico. Então, esse ponto aqui do menos 1 poderia ser visto como simetria e já fazer o desenho da parábola. Tá? Outra maneira de fazer isso seria vocês calcular um valor. Como que calcularia um valor? É pegar f de um ponto. Mas se você quer saber no 2 quanto que vai ser aqui exatamente se você quer fazer a conta. Você pega o 2 e troca lá na função, ó. 2 ao quadrado, só está fora do sinal, mais 2 vezes 2 menos 1. Então, eu tenho menos 4 mais 4 menos 1. Menos 1. Então, esse é só para enxergar, né? Não que precisa, né? Mas às vezes pode ser que seja necessário você precisar mais um ponto para fazer o desenho e entender o comportamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas nessa? Perguntas?
Ô, professor, esse cálculo aí é pra quê? Fala, Bruno, não entendi. Esse cálculo aí de F2 é pra quê? Esse F de 2 aqui, e não é obrigatório, tá? Eu só fiz esse aqui se vocês quisessem, por exemplo, ter mais um pontinho para marcar no gráfico, né? Pelas características do x-vértice e do x1 ser o mesmo ponto, só tinha 2 pontos marcados. Então, uma das maneiras é determinar mais um ponto. Então, qualquer ponto que se você quisesse descobrir no gráfico, onde corta o 3, onde corta o menos 2 aqui embaixo, ó, ou o menos 1, né? Bastaria a gente substituir no x da equação original esse ponto. Então, eu escolhi o 2, por exemplo. Então, eu peguei o 2, coloquei no x, e aí, então, eu calculei e descobri que ele corta no menos 1. É só para ter mais um ponto no gráfico, né? Mas não é obrigatório. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos seguir? Conseguiram fazer as anotações? E aí, então, eu vou mostrar o último exemplo, tá? Então, o último exemplo tem mais uma função. A gente precisaria tirar os valores, que o A é 1, o valor do B é menos 2, o valor do C é 4. Então, meu delta é menos 2 ao quadrado, 4 vezes o A vezes o C. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. E 4 menos 16 deu menos 12. O que significa um delta negativo, né? Bem, esse aqui geralmente dá problema de dúvida, que quando vocês faziam os Bhaskara, a gente escreve que daí não existe raízes reais e parava a conta. No gráfico, significa, né, que não vai terminar aqui o x1 e x2, vou dizer que ele não existe, raízes reais, né? Mas isso tem um significado para nós do gráfico, não é que não termina a conta, significa que não corta o eixo X. Então, este gráfico não vai cortar o eixo X. Não significa não existir o gráfico. Vocês estão entendendo? Então, quando o delta é negativo, não tem raiz. Não existe o x1 e o x2. Logo, se não existe o x1 e o x2, não vai cortar o eixo do x. Ok, até aqui? Ô, professor, poderia esclarecer melhor essa parte? Ó, Bruno, o delta deu negativo, deu menos 12, né? Então, quando você vai calcular, se você fosse tentar calcular aqui, colocar um delta negativo dentro da raiz quadrada de um número negativo, a gente sabe que isso não existe, né? Não tem um número quadrado nos conjuntos dos reais que vai te dar menos 12. Ah, entendi. Isso. Então, por isso que não vai existir o delta, não vai existir o x1 e o x2, por causa de resolver o problema da raiz quadrada negativa. Certo? Então, gente, agora eu teria que fazer o x-vértice e o y-vértice, né? Então, tirar de novo aqui. O valor do A é 1, o valor do B é menos 2 e o valor do C é 4. Então, menos o B é menos 2 dá mais 2.
2 vezes 1, 2. 2 por 2, 1. Então, x vértice deu 1. Y vértice, delta, lembra que o delta existe, ele é menos 12, com o menos da frente da fórmula vai ficar mais. 4 vezes o valor do A é 1, 12 por 4, 3. Então, eu encontrei aqui que o x vértice é 1 e o y vértice é 3. Esses valores são chamados, então, de vértice da parábola. Vão colocando ali no chat se tá certo, se tá ok. Eu vi que o Álvaro já colocou. Quem tá anotando também já me dá um positivo quando terminar. Só deixa eu copiar essa parte aí, rapidão. Fala, Felipe, que eu não entendi. Não, só tava querendo copiar. Só um minuto, professor. Ah, sim, eu espero. Beleza, professor. Que deu bom. Obrigadão. Ok, então vamos ver como é que ficaria o desenho. Então, ó, lembra que ela não vai cortar o eixo do x, né? Aqui está o x e está o y. Então, como não existe o eixo x, não tenho que marcar. Mas o vértice é um par ordenado, lembra? 1 e 3. Então, 1 para x, 3 para y. Marquei o pontinho do vértice da parábola. Também eu sei que no ponto C, ó, C igual a 4, vai cortar o eixo do meu y. Bom, eu acho que com essas duas informações, nesse momento aqui, ó, vocês também já sabem que aqui eu tenho o meu eixo de simetria. Então, como ela é uma parábola simétrica, se vocês fossem fazer o desenho, ia vir até aqui e aqui ia voltar para cima. Como que eu sei que a parábola é para cima? Porque o valor do meu A é positivo. Com essa questão, pessoal, deu para ter uma noção geral aí dos três tipos que pode aparecer. Então, né, uma parábola que vai cortar duas vezes no eixo x, uma parábola que vai cortar só uma vez no eixo x, ou uma parábola que não vai cortar o eixo x. Então, todas elas existem e os passos são os mesmos. Calcula o x1 e o x2, calcula o valor do x vértice e y vértice e calcula marca o valor do C, né? E com esses conceitos de para cima e para baixo, a gente consegue fazer todos os desenhos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, então o ponto B e o C, né? Eles que fazem o eixo simétrico. O que faz o eixo de simetria é o valor do x vértice. Sempre é o x vértice que vai te dar o eixo de simetria. Porque simetria. Então, porque é no x1 aqui, ó, é o vértice da parábola, bem nesse pontinho que sempre é o x vértice, tá? Não importa o valor que esteja o y, entende? Mas é no eixo x que você faz uma linha pontilhada e enxerga que o que tem desse lado é igual ao que tem desse.
Tudo bem, pessoal? Então, até aqui? Só espera um minutinho que eu tô copiando o gráfico. Pode seguir. Certo, Bruno. Então, pessoal, a ideia da web de hoje agora é isso. Ah, só as recomendações do CAN eu vou fazer depois, tá? Agora vocês vão trabalhar na lista 22, na página 93. Quer fazer os desenhos dos gráficos, tá? Vamos praticar bem isso, que daí depois eu faço as recomendações do CAN. Mas no fim da manhã, para vocês estar bem treinados já com o desenho do gráfico. E aí, com isso, deixo uma mensagem para vocês. E agradeço, então, a participação de vocês na web. Espero que tenham tudo entendido. A lista é aqui, ó, Yasmin. Agora é a 22 hoje. Da semana passada era 21. E da próxima semana vai ser a 23. Só que não precisa entregar elas agora, né? Eu vou marcar a data ali quando chegar perto da prova, daí eu marco a data para entregar as 3 juntos. Viu, professor? Aula passada o senhor colocou uma lista, né? Que no caso era 21. Que eu não 21. pude, que eu não pude participar. Tá, o senhor vai marcar a data pra entregar, ok. Isso, vai estar Pode voltar. junto, né? Não precisa entregar semana a semana. Você vai entregar 21, 22 e 23. Desse bloco de função quadrática, entrega tudo junto antes da prova. Que nem vocês fizeram lá no primeiro semestre. Beleza, professor. Obrigadão. Certo, pessoal? Obrigado pela participação, pela presença. Qualquer dúvida, agora eu fico à disposição. Valeu.